Olá, eu sou Juliana Fernandes, terapeuta energética, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo. Antes da gente começar a falar sobre o medo, preciso te dizer que esse é mais um vídeo da série Escala da Consciência, uma série de vídeos que eu venho trazendo aqui no YouTube para falar sobre a escala da consciência do Dr. David Hawkins. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa assistir e acompanhar essa série, entendendo cada um dos sentimentos da escala. E hoje a gente vai falar sobre o medo. O medo, ele não é de todo mal, vamos dizer assim. O medo, quando ele é visto pelo lado positivo, ele nos traz segurança. O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo para que a gente não vá em direção a situações que possam colocar em risco a nossa vida, o nosso bem-estar. O problema está em quando a gente transforma o medo numa obsessão. Quando a gente faz do medo algo paranoico, onde a gente fica se bloqueando e impedindo-se de dar o próximo passo em razão de algo que a gente nem sabe o que vai ser. Vamos lembrar lá dos nossos primórdios, dos homens da caverna. Naquela época, o medo era somente um mecanismo de defesa e muito útil, por sinal. O medo fazia com que eles se protegessem, tivessem cautela e alerta para que não fossem atacados por animais ao saírem da caverna para caçar, ou que se precavessem de qualquer perigo que pudesse estar ali, colocando a vida deles em risco. Muitos dos medos que a gente sente hoje não são para nos proteger, são medos obsessivos e medos infundados. Quando a gente começa a ter medo de tudo, por exemplo, medo do futuro, gera em nós ansiedade. Ansiedade nada mais é do que medo de algo que nem aconteceu. E quando a gente olha um pouquinho para a física quântica, a gente começa a entender que o futuro ele não existe e que existem diversas possibilidades de uma determinada situação se discorrer ao longo do tempo. Quando a gente vive no medo, a gente prende a nossa vida ali. A gente não consegue dar um passo adiante em direção dos nossos objetivos. A gente cria a mesma vida, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Para que a gente saia desse medo obsessivo, a gente precisa observar o nosso medo e se perguntar o que de mais terrível, o que de pior pode acontecer se eu for em direção a esse caminho, se eu for em direção aos meus objetivos. Muitas vezes, fazendo essa pergunta, a gente chega ao medo raiz, ao medo principal que te bloqueia nessa situação. E você pode perceber muitas vezes que esse medo, ele é ínfimo, infundado e que pode ser superado para que você seja levado ao seu próximo nível. Então perceba, esteja consciente e presente para entender se o seu medo é um mecanismo de defesa para que você não coloque a sua vida em risco ou se esse medo ele é um medo paralisador que paralisa a sua vida e os seus objetivos. O medo ele também é um sistema de controle. Muitas egrégoras, a política, o governo, utilizam do medo como forma de controle. Quando uma pessoa ela está no medo e ela é controlável, ela não consegue sair fora do que é pré-estabelecido, fazendo com que ela fique ali, com que ela respeite aquela egrégora e respeite tudo que é imposto ali. Isso é muito bom, de alguma forma, mas isso também pode ser uma forma de bloquear a sua vida e a sua expansão. O medo, ele pode impedir com que a gente expanda a nossa consciência, com que a gente expanda os nossos horizontes em direção a coisas melhores na nossa vida. Então comece a observar os seus medos do dia a dia e perceba se são medos com fundamento, um medo de proteção para que você se proteja de coisas negativas ou se é um medo que te bloqueia, que te controla. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado aqui no YouTube, pois nas próximas semanas eu estarei colocando mais vídeos sobre a escala da consciência para que a gente possa continuar nessa série.